Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Hoje nós iremos falar sobre psicanálise e religião. Elas são excludentes? É possível conviver ou não? E quem vai responder todas essas perguntas e muitas outras que eu vou fazer durante esse bate-papo é o psicanalista Eduardo Silva. Eduardo, bem-vindo ao Freudcast. Olá, Rose. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente consiga responder minimamente aos questionamentos que você traz num campo tão polêmico, complexo, mas desafiador. Pois é, muito polêmico. Na verdade, eu conheci você através de um bate-papo que você teve com o professor Daniel aqui da Unicamp, né? E eu achei, assim, muito bom o bate-papo. Falei, preciso levar para o Freudcast. Bom, afinal de contas, a religião e a psicanálise, elas são excludentes ou não, já que as duas trabalham com a questão do sofrimento humano, né? Uhum. Então, essa é uma questão que eu acho que nasce num momento complexo da psicanálise em função do momento histórico, né? De um certo positivismo, do iluminismo, da razão, onde os pressupostos da religião, a visão de mundo, enfim, a criação, a própria narrativa da Bíblia, ela estava sendo colocada em questão, né? E, de alguma forma, se entendia que a razão prevaleceria e a religião perderia o seu espaço, né? O Freud era um judeu ateu, né? Isso é sabido, e ele tinha, pela própria influência da sua formação, né, uma ideia do mundo onde a existência de Deus, como ele escreve no seu texto O Futuro de uma Ilusão, né, era algo que o homem precisou criar no sentido de encontrar amparo, sentido, né, e com isso o Freud ele vai, com esse texto, fazer uma contraposição muito contundente em relação à religião. Havia um texto anterior, que é Totem e Tabu, que também vai falar um pouco desse início, né, da religião nos seus primórdios, nos pensamentos mais arcaicos, etc. Mas eu acho que é aí, nesse ponto de colocar a religião como algo da ordem da ilusão, da fantasia, né, que a tensão aumenta, né? Ou seja, como é que o religioso vai receber essa crítica dizendo de que a sua experiência ela é uma ilusão. Então, eu acho que esse é o ponto de tensão, mas que também é mitigado depois, né? Eu comento isso na minha conversa com o Daniel, que é um psicanalista que era também pastor luterano, que era o Oscar Pfister, e que contrapõe o texto do Freud escrevendo a ilusão de um futuro. Né? Mas é uma discussão acadêmica de alto nível. O Pfister, na verdade, se torna um dos amigos mais próximos da família do Freud, uma correspondência de quase 30 anos entre eles, trocando não só experiências de vida, como quando o Freud fala a respeito da morte da filha, né? A tristeza que o acometeu nesse episódio, mas, ao mesmo tempo, também trocando essas ideias de como é que a psicanálise ela pode ser vivenciada sem que isso desarticule a experiência religiosa, ou seja, é também para o religioso, é para o ateu, é para o religioso, é para aquele que está indeciso, ou seja, ela não pode ter essa característica excludente, né, como você bem colocou. A psicanálise, para o Freud, é para todos, pelo menos para todos aqueles que quiserem, e é uma forma de atenuar o sofrimento, saber lidar com o sofrimento humano. Mas o senhor, eu vou chamar você de você. Claro. Quando a gente lê O Futuro de uma Ilusão, quando o Freud coloca que a criação da existência de Deus foi justamente para poder
lidar com o nosso próprio desamparo e a gente ter um consolo, na verdade, né? Uhum. Você avalia que os psicanalistas, quando leem esses textos, eles já condenam de cara a religião? E por que eu estou perguntando isso? Por exemplo, quando um psicanalista ele recebe na clínica dele um pastor, uma pessoa que é fiel de uma igreja, ou de um centro espírita, de qualquer seja a matriz religiosa, ele não tem, ele pode, de repente, levar esse paciente para o fim da fé dele, ou para poder tirar dessa dependência que ele tem da religião, ou não, ele pode usar a própria religião para poder buscar a cura, vamos assim dizer, do paciente. Então, bom, esse é um ponto, talvez, dos mais sensíveis, né? Porque isso fala daquilo que nós chamamos de neutralidade do analista. Né? O analista, naquela posição que ele ocupa, não cabe a ele nem alimentar a experiência religiosa e nem demover aquele analisando dessa experiência. Né? Eu já tive contato com psicanalistas que praticamente tentavam desconstruir essa experiência, né? A ponto de dizer, bom, para o seu analisando, você não acredita, né, que Deus criou o mundo, né, que teve essa historinha do Adão e Eva, você não acredita nisso, né? Quer dizer, essa não é a fala que se dirige ao analisando, né? Porque senão fica parecendo o oposto da religião, mas no sentido de a mesma moeda, eu vou convertê-lo à não religião, né? Eu vou convertê-lo ao ateísmo, por exemplo. Né? A questão é, a religião hoje, ela está posta em discussão. Essa foi uma conversa de alguns anos atrás na USP, né, promovida pelo professor Christian Dunker, onde havia ali um rabino, havia uma teóloga protestante progressista, havia um representante do Islã, e se conversou ali à mesa a respeito das questões da religião, do laço social, né, mas num encontro de psicanálise, ou seja, respeitando exatamente a subjetividade, respeitando as diferenças. E quando a gente olha para o fenômeno, inclusive, da religião, né, de que religião nós estamos falando? Né? No Brasil, por exemplo. Né? Então, a gente tem diferentes correntes, você tem uma corrente que sempre foi predominante, que foi a do catolicismo, depois o movimento protestante também, chamado de evangélico, cresceu, tem um percentual muito expressivo da população. Né? Você tem as pessoas que seguem religiões de matrizes africanas, outras orientais, e todos eles frequentam os consultórios. Todos eles estão presentes ali. E aí, cabe ao analista, na sua posição, respeitar a experiência subjetiva daquele que está diante dele. É lógico que quando ele percebe que determinada prática religiosa que aquela pessoa tem o leva a um processo de anulação do seu desejo, de submissão a uma situação de violência, de dominação, né, onde ela está sendo abusada, quando envolve algo que seja meio que autoflagelação, né, se condenando, etc. Bom, você vai trabalhar essas questões e esses conteúdos no sentido de como é que a pessoa entrou nesse processo, né, como ela pode sair dele sem necessariamente causar uma ruptura de fé. Pode ser a forma como ela vivencia essa experiência religiosa que está distorcida, que tem a ver com os seus conteúdos, com a sua personalidade. Então, eu acho que esse é o ponto, né? O respeito da experiência, da subjetividade desse outro, para que não se torne um movimento de anticonversão, né? De conversão ao contrário, como eu coloquei inicialmente. Mas, ou seja, estão nos nossos consultórios, esse é um fato. Não tem jeito, né? Como você bem colocou. Quando você trabalhou, eu gostei dessa fala sua, que o psicanalista ele tem que estar atento quando, na verdade, vem o adoecimento, né, e que é provocado por aquela religião. Quando a gente vai para Totem e Tabu, você tem lá a figura do pai, a figura, né, dessa coisa. E muitas vezes, esse pastor, esse pai de santo,
ou esse líder religioso, ele assume esse papel, né, da pessoa que ela projeta naquele líder religioso todas as suas carências e os seus traumas. Então, esse texto, ele pode, inclusive, ajudar o psicanalista a trabalhar essa questão, pegando a questão religiosa ali, e trabalhar com o paciente, não pode? Sim, você toca num ponto muito interessante, pelo seguinte, houve um momento na história da psicanálise, nos anos 60, 70, em que a sociedade vivia um certo declínio da autoridade paterna, né? Que o Lacan vai chamar de declínio do nome do pai, desse significante do pai. E, de uma forma muito assim, interessante, nas últimas décadas, surgiu no mundo, particularmente dentro do segmento evangélico, um movimento chamado apostólico, onde os pastores, né, gostam e se deixam, de alguma forma, serem chamados de pai. Né? Ou seja, isso foi algo que aconteceu de forma mais ou menos natural, mas a gente pode pensar que é da ordem do inconsciente, exatamente onde as pessoas identificaram na liderança carismática. A gente está fazendo um recorte muito específico de um movimento onde essa figura do líder ela é proeminente, ou seja, não se trata de um movimento religioso onde você tem vários pastores ou vários padres, não, é aquele que se desponta carismaticamente, né? E aí a pessoa, num processo de identificação com aquela figura paterna, vai projetar exatamente esse tipo de relação, que deixa de ser uma relação no laço social que é de um sacerdote, por exemplo, mas, na verdade, ele passa a ser o pai, embora, né, o padre da Igreja Católica tenha essa figura, padre-pai, né? Mas não tem a mesma potência. É interessante, né? Porque nesse movimento evangélico, nós estamos falando de igrejas que têm milhares de membros na sua localidade, igrejas no interior, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem 7, 8, 10 mil membros. Né? Então, não é um movimento assim isolado, não é um movimento interessante que acontece, um movimento, inclusive, é sério, são grupos muito sérios, muito éticos, mas que tem essa figura do pai, né, muito forte. Só que isso abre, de alguma forma, a possibilidade de certas intervenções, né, do tipo assim, bom, se eu for resolver namorar, e é bem isso, né, se eu for casar, eu vou lá pedir autorização, se é isso mesmo, tem que ter, entre aspas, não só a bênção, mas a aprovação. Então, eu recorro a essa autoridade porque eu identifico. Então, esse é um fenômeno do momento, que, inclusive, é paradoxal, né? Porque você tem uma juventude cada vez mais que tenta se rebelar, que tem dificuldades nessa relação com a autoridade, né, da mãe e do pai, mas um grupo se ressente exatamente dessa falta da presença paterna, né, dessa figura de autoridade, e projeta nesse líder essa figura. Então, você vai ver isso acontecendo nesses movimentos, né? E aí, como é que isso se reflete, né, no consultório? No consultório. Agora, por exemplo, a gente tem a religião, em algum momento, ela vai exercer o papel de censor, não tem jeito, né? E aí, a gente tem a questão do desejo. Então, vamos pegar aqui, dependendo da religião, vamos pegar a evangélica na questão da sexualidade, que ela é bem conservadora, né? Isso sim. Vai deixar o ser humano ali, ele tem o desejo, mas ele não pode fazer, é só depois de casado. Aí você tem as outras religiões que têm as suas regras, e que, num certo momento, ela vai exercer esse papel de censura. E aí eu fico pensando no id, no ego e no superego aqui, né, nas religiões. Nas religiões, o mais forte, não sei se não entenda a minha pergunta como absurda, mas eu imagino que os nossos ouvintes estão pensando nisso, né? O superego, ele prevalece desses três aí em relação às pessoas que têm uma religião ou não? Ou é possível você ter um equilíbrio e o ego não sofrer tanto para poder atender os desejos do superego e do id? Quando eu estou falando de uma pessoa religiosa. Sim, sim. Então, a sua pergunta permite a gente pensar o seguinte,
que isso depende muito da estrutura de cada um. Né? Então, uma pessoa, né, que tem uma experiência religiosa, mas aonde o superego é essa instância mais forte, né, mais legalista, né, mais ditatorial da lei, não, tem que ser assim, etc., ele vai naturalmente, né, se sujeitar a esses processos e não só se sujeitar, mas gozar com isso. Ou seja, bom, agora eu encontrei um local onde eu consigo vivenciar essas repressões, essas interdições, né? Aquele que não tem esse superego tão assim, né, proeminente, que está mais ali para o id, mais para a relação com o próprio desejo, ele vai ser aquele que vai tentar, vai cair, né? Levanta e cai toda hora, né? Não pode mais faz, aí chora, se arrepende, etc. Por quê? Porque a estrutura dele é essa, né? E vai ter sofrimento, né? Porque não pode. Você fala da questão da sexualidade, né? Isso está muito presente já quando o Freud vai escrever mal-estar na civilização. Né? Então, para aquela época, né, para o Freud, essa ausência da relação sexual, essas interdições, etc., provocava um sofrimento absurdo, né, de negar o próprio desejo, etc. Hoje, eu diria para você que a gente tem uma questão interessante, né, porque a gente não vive mais nessa sociedade tão repressora. Sim. A gente, mesmo dentro desses ambientes religiosos, às vezes a gente tem uma moral meio dupla, ou seja, quer dizer, as pessoas sabem que não pode, mas fazem da mesma maneira, mas fazem cada vez menos, né? Porque a questão da sexualidade também, ela está colocada em xeque hoje. Né? As pessoas se relacionam sexualmente cada vez menos, né? E independente da questão da religião. A gente está vivendo uma crise também nesse sentido. E isso pode resvalar, de alguma forma, nessa questão da própria experiência da religião da pessoa, porque ela pode entender que ela tem que se contentar com a experiência que ela tem no casamento, porque é uma questão de voto que ela faz, de fidelidade. Aí ela pode encontrar na religião uma maneira de sublimação. Né? O Freud, numa carta ao Pfister, ele fala assim, olha, a religião pode até ser um caminho para a sublimação. Ele fala, eu tenho dúvidas de que as pessoas consigam realizar isso, mas não descarto a possibilidade de ser um caminho para. Então, aí é uma possibilidade. Né? Então, mas isso vai aparecer e tem muito mais a ver, na verdade, com a estrutura de cada um, de como cada um lida com o seu desejo, que inclusive, talvez essa seja a questão central, né? Porque se a gente pensar num texto clássico, assim, muito conhecido, que são os 10 mandamentos, né? Ele vem uma série de negativas do desejo. Né? Então, por exemplo, você não vai proibir matar o outro se não tiver desejo de matar. Né? Você não vai proibir cobiçar a mulher do próximo se não houver o desejo pela mulher do próximo. Então, não precisa proibir. Ou seja, já está presente ali que a questão do desejo, muitas vezes, é uma questão que contraria um determinado código social, né, moral, e como é que a gente se vê no laço social, tendo, então, que atender a essas demandas da própria convenção social, minimamente falando. Né? O Freud, ele sempre foi um sujeito, assim, que extremamente inteligente, assim, observador, e conseguia entender essa natureza humana. E apesar dele ser ateu, a religião fez com que ele parasse para pensar, e nós temos os textos, né, que falam sobre isso. Por que você acha que ele se voltou para isso, né? Em Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, o próprio texto de Moisés e Monoteísmo. O que o fez se voltar tanto e dar um tempo, né, da vida dele para poder escrever sobre isso? Você acha que foi a sensibilidade ao sofrimento humano ou foi, de fato, um desejo que ele também nutria por essa questão da religião? Eu creio que eu acho que é tudo isso e mais um pouco, né? A gente não pode esquecer que ele, embora ele fosse ateu, ele vinha de uma família judaica, mas de religiosos, né? Então, ele ganhou a Torá, né? Passou pelos rituais, né, que uma criança judaica passa, porém ele não se converteu, digamos assim. Né? Ao mesmo tempo que ele tinha uma babá que era cristã
e que trabalhava com ele essas questões da culpa, do pecado, né? Trazia, não faça isso, né? Deus vai se irar contra você. Então tinha toda uma vivência da infância que vem também de uma outra vertente que é o cristianismo, né? Ou seja, de forma geral ele teve mais relação com as religiões monoteístas, né? Por isso que ele vai escrever depois o texto O Homem Moisés e o Monoteísmo, né? Inclusive levantando uma hipótese bastante polêmica, né, de que Moisés fosse, na verdade, um egípcio, né? Então, é um texto de final de vida, que é publicado pós-morte, inclusive, mas que vai trazer, ou seja, o tempo todo essa questão da religião. O que eu diria para você é que nós hoje, por exemplo, temos um grupo na USP que pesquisa religião, laço social e psicanálise. Então, você tem diversos grupos em outras universidades que pesquisam também o fenômeno da religião. Né? Ou seja, a religião ela faz parte da sociedade. Né? Você tem textos clássicos, por exemplo, como a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, né? E que vai tentar olhar para a influência da religião na própria relação dela com o sistema econômico, por exemplo, como o capitalismo. Né? Você vai perceber o papel da religião, por exemplo, na fundação dos Estados Unidos. Né? O papel da Igreja Católica no processo de colonização da América do Sul ou em outros países. Então, a religião está presente o tempo todo. E aí, qual é o desafio hoje? É você olhar para os diversos recortes possíveis. Uma coisa é o movimento religioso como um todo, outra é a experiência religiosa daquela pessoa na sua própria subjetividade, né, que não necessariamente segue os ritos, né, que a gente chama de uma religião vernacular, ou seja, aí é dela, com as suas próprias adaptações, ou a própria experiência de uma certa espiritualidade, né, de querer crer em algo, de encontrar sentido. Né. Tem aliás, um livro muito interessante para tentar entender essa experiência, que é a tese do Rubem Alves, de livre docência, apresentada em 79 na Unicamp, que a tese, o título original dela é Protestantismo e Repressão, depois publicada como Religião e Repressão. E nela ele vai descrever exatamente esse processo da busca de uma resposta ao sentido da vida, à finitude e ao desamparo, e encontrar na experiência de conversão a fé, no caso que ele está abordando uma fé evangélica, né? Particularmente ele cria um modelo que é o protestantismo da reta doutrina, e ele fala de como essa experiência depois ela é, de alguma forma, encampada por esse código ético, moral, dogmático, e aquela experiência que era uma experiência emocional, subjetiva, da relação desse sujeito com a sua experiência de fé, ou com Deus, como quiser chamar, né? ou aceitar a Cristo, né? Como né, nesse caso específico que ele está estudando, como isso, de alguma forma, depois se transforma num certo tipo de moral, num certo tipo de estilo de vida, de regras, enfim. Né? Como essa experiência depois ela muda, ela passa por um processo de transformação. Então, tudo isso está no nosso foco, né, no nosso radar, quando a gente pensa pesquisar a religião, e o Freud, de alguma forma, abriu essa porteira, né? Ele que escancara para esse olhar. Você, né? Como um pesquisador, e principalmente ligado a essa área de psicanálise e religião, os psicanalistas que vieram depois de Freud, né, a religião sempre foi um tema que foi abordado por eles, assim, ou não? Você acha que ela passou ao largo? Aí eu estou falando do Green, da Melanie Klein, do Winnicott, do próprio Lacan, e de todos os outros que vieram. Eles pararam para pensar isso ou não? Ou ela passou ao largo dessa questão? Eu acho que você tem alguns nomes que encararam de forma mais objetiva essa experiência, né? Eu acho que o primeiro deles talvez tenha sido o Oscar Pfister, de fato. Depois você tem, para citar assim alguns, né, você vai ter o próprio Lacan, né, que tinha uma experiência muito forte de relação com a Igreja Católica. Ele proferia palestras em encontros, né, em um deles, né, inclusive
ele escreve uma carta aos católicos e faz um encontro, e ele se questiona, né? Ele fala, brinca com o pessoal, falando, não sei por que vocês me chamaram para falar, porque, na verdade, a religião tem resposta para tudo. O que eu não tenho resposta, vocês é que vão ter essa resposta. Então, o Lacan, ele brinca muito. Ele, né, provoca, né? Provoca. Quando ele é excluído, por exemplo, da IPA, né, da Sociedade Internacional de Psicanálise, ele começa do Seminário 11 falando sobre a excomunhão, que ele foi excomungado. Né? Aí tinha um texto, o nome do pai, e aí você vai encontrar inúmeras referências. Tem um texto que ele parafraseia o apóstolo Paulo em relação à questão do desejo, que ele não conhecia o desejo, mas aí quando ele conhece... Etc. Então, é muito interessante. Você vai ter textos muito direcionados, por exemplo, da Françoise Doutot. Eu tenho. Relacionando o evangelho, né, os textos, com a própria psicanálise. Eu tenho esse livro. Então, ela era católica, assumidamente. Né? Então, não é assim que eu vou disfarçar aqui para ninguém saber. Não, ela assumia, não tinha nenhum problema em relação a isso. Né? Eu acho que assim, você tem um movimento, depois disso, principalmente aqui no Brasil, de um certo distanciamento, um preconceito, né, em relação a isso, como, bom, aquele que tem um pensamento religioso tem um pensamento arcaico, né, retrógrado, etc., não merece atenção, até o momento em que a religião começa a ocupar um espaço tão determinante a ponto de decidir uma eleição, como estatisticamente foi comprovado na eleição de 2018. Pois é. Né? Então, quando você começa a perceber essa presença da religião na polis, né? E na coisa pública, aí, peraí, precisamos olhar para isso. Né? Eu chamei atenção, por exemplo, num dos nossos encontros, né? Quando o pessoal estava apresentando a pesquisa do LATESFIP, que é coordenado pelo professor Christian, pelo Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Júnior. Falei, gente, vocês já repararam a relação que existe entre neoliberalismo e neopentecostalismo? Né? Até então, ali, desapercebido, e a partir dali a gente começou a conversar, a trocar uma série de ideias e pensar novos conceitos, etc., para perceber, né, o papel desse fenômeno da religião na sociedade, né, nas discussões que nós temos, né, nessa dita pauta moral, entre aspas, né, que é, inclusive... E nós temos essa semana a história da censura, eu vou chamar de censura, que para mim é a censura do filme lá do Danilo Gentili do Fábio Porchat, o pior aluno da escola. Na verdade, a discussão, para mim, é só você trabalhar com a questão da faixa etária. Você acha que a faixa etária de 14 anos é inadequada? Passa para 18, mas você proibir... E tudo isso aconteceu porque esse filme foi para os cinemas em 2017, mas ele só entrou em polêmica agora porque os blogueiros bolsonaristas colocaram no final de semana, isso viralizou nas redes sociais e todo mundo começou a criticar e virou esse rolo todo, né? Sim. E está sendo retirado, né? E o Ministério da Justiça, inclusive, proibiu, e os juristas e advogados estão dizendo que isso é censura e que é ilegal e que vai ser derrubado no Supremo, né? Sim. É muito complicado. Então, você vê que há uma... E o que emerge, Eduardo, é justamente essa religião conservadora, né? Sim. Então, você percebe que esse elemento, né, da religião presente na coisa pública está presente desde o descobrimento do Brasil, já começa por aí, né? Não é uma coisa nova. E se a gente voltar na história, está presente desde que o mundo é mundo, né? Essa coisa de religião e poder, ela sempre está ali em conflito. Se a gente pensar no texto, mesmo que o Moisés vai escrever, remetendo ao Antigo Egito, né? Aquela revolta do Akhenaton, de tentar implantar um monoteísmo no Egito, no fim, se volta contra ele mesmo, ele é derrubado, é assassinado, etc. Né? Ou seja, religião e poder, elas sempre estão andando ali juntas. Né? É o líder da tribo no conflito com o xamã, né? Numa disputa de poder. Então, isso é antropológico. Agora, de forma prática, né, objetiva, o que a gente tem no Brasil é exatamente que houve um certo deslocamento, porque a gente tinha até os anos 60, 70, né, um protagonismo da Igreja Católica
no sentido da sua influência nos meios de comunicação e poder. Né? Então, assim, uma das maiores detentoras de rede de rádio e televisão do Brasil é a Igreja Católica, né? Não são as emissoras. Né? Quem, na verdade, construiu uma rede por meio das influências junto ao Ministério das Telecomunicações foi a Igreja Católica, ok? A Igreja Evangélica se ligou nisso, né? Nos anos 60, eles já perceberam, ocupavam muito bem a área de rádio, depois migraram para a área de televisão e hoje elas disputam também esse espaço, né? Que é a disputa do ar, né? Disputa pelo ar, como escreveria o Theodor Adorno, né? Tem um texto muito interessante dele falando sobre isso, né? Então, você tem uma disputa de narrativas também, e essa pauta conservadora, ela une todos, né? Como se aquilo que é relatado no filme também não acontecesse, lamentavelmente, nas igrejas. Pois é. Né? Ou seja, então, é uma hipocrisia, no fundo, né? Querer fazer esse discurso, etc. Tem uma falsa moral aí. E o Fábio, poxa, ele justamente ele responde a isso, ele diz, gente, esse papel desse professor é um filme de ficção. E por ser de ficção, esse professor faz o papel do malvado. E o que nós quisemos mostrar foi justamente que numa sala de aula você pode ter um professor que faz isso com seus alunos. E essa é a discussão que nós queremos trazer, né? Não uma apologia à pedofilia. Claro. Foi isso, então, assim, enfim. Mas, professor, para a gente poder terminar aqui, Eduardo, nosso bate-papo, porque senão eu ficaria a tarde inteira conversando com você, confesso, viu? Qual seria, assim, como você vê, né, primeiro, o futuro, já que vocês estão discutindo isso na universidade, essa questão da religião na sociedade e o laço social, né, como você vê o futuro, e se você pudesse dar um conselho, que conselho você daria para os psicanalistas de como eles lidarem no setting com esse paciente que, como você colocou no início da nossa conversa, ele tem religião, não vai ter jeito, né? Como diria o Cazuza, né, o seu futuro é duvidoso, né? A gente está assim, no meio de uma disputa de tensão muito grande, né? Porque você notadamente tem um viés nesse movimento conservador. Não é que todo o movimento conservador seja assim, mas eu digo do viés, né? De que é algo muito mais fundamentalista, que segrega, que defende o uso da violência, que se alinha a discursos autoritários de poder. Né? Então, assim, existe esse grupo, que seria um grupo de ultradireita e que é muito perigoso. Sim. Né? Porque atenta contra a democracia. Tanto quanto um de ultra e de esquerda também. Então, a questão aqui não é defender ideologicamente um lado ou outro, mas dizer o quanto a democracia precisa se fortalecer no Brasil. É sempre o radicalismo, né? Combater o radicalismo, né? Então, assim, a gente tem questões muito mais importantes, né, para serem discutidas, como vocês estão preocupados com as crianças, ok, que bom, então vamos tirar as crianças das ruas, vamos ter políticas públicas, né, de preservação da criança. Esse mesmo grupo que está despreocupado com a criança são os grupos que gritam o tempo inteiro exigindo redução da maioridade penal, porque quer colocar a criança na cadeia, porque são infratores, criminosos. Eles são anti-aborto, mas não pensam em nenhuma política pública de acolhimento das crianças, de creches, depois de escola, de amparo. Não tem. Então, é uma questão extremamente complexa e eu acho que a gente tem que ter um papel de contribuição em pensar políticas públicas para esse país, e principalmente nos próximos anos, porque assim, muito do que a gente tinha foi destruído, na verdade, né? Foi desarticulado, desconstruído, desmobilizado e tal. Saúde mental, por exemplo, é um desses elementos, né? Então a gente vai precisar renovar muito nesse sentido. E a questão, né, falando assim aos colegas, né, aos psicanalistas, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é exercer aquilo que nós tanto falamos e ensinamos nos cursos, que é a neutralidade. Assim. Eu não posso ter um preconceito em relação àquele que está diante de mim, seja ele
evangélico, seja ele católico, seja ele umbandista, seja ele budista, ou seja ele ateu, não é? Ou seja, quem é esse sujeito que está diante de mim ali, que sofre, que tem a sua experiência, talvez atravessada exatamente por uma experiência da religião e que, bom, não tá resolvendo mais, ou seja, ele esperava que na sua experiência de fé ele resolvesse a sua situação de desamparo, de depressão, de angústia, mas não está dando conta, e aí ele se vem culpado, porque, pô, eu deveria ser uma pessoa feliz, afinal, né, eu tenho uma espiritualidade, mas mesmo com essa espiritualidade eu estou sofrendo, e tá bom? Ok, é ouvir, é acolher, é compreender a subjetividade, né, compreender o papel que a religião ocupa, por exemplo, no laço social. Eu tenho um trabalho com um coletivo de psicanalistas que atua na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Que legal. E nós atendemos pessoas em situação de vulnerabilidade, é uma clínica popular, ou seja, a pessoa não paga para ser atendida, ela é atendida toda semana, como se ela tivesse um tratamento de psicanálise comum qualquer, quer dizer, não é porque ela não paga que ela não vai ser atendida, ou vai ser atendida por 1 mês, 2, e depois não mais, ou seja, quando você olha para essa realidade, e eu ponho o pé constantemente dentro da favela, dentro da comunidade, né, você vai ver ali a presença de inúmeras igrejas que promovem laço social. Né? Então, se aquela pessoa tem algum tipo de amparo, acolhimento, né? Relacionamento, às vezes amparo porque não tem uma cesta básica, ou às vezes o consolo porque o filho morreu, perdeu o filho para o tráfico, ou morreu num acidente, enfim, é exatamente nesses ambientes que ela vai encontrar um primeiro acolhimento. Depois a clínica serve, lógico, também vai fazer esse papel, etc., mas no laço social, nessa experiência de vida em comunidade, né, as diversas experiências religiosas, elas se fazem presentes e elas formam esse laço social. Então, não dá para querer, né, se colocar numa posição, inclusive de uma certa superioridade, e olhar de cima para baixo a experiência religiosa. Na verdade, a gente tem que olhar de igual para igual, porque essa é a questão que se coloca para nós como psicanalistas. Né? Tá certo. Eduardo Silva, psicanalista, eu adorei o nosso bate-papo, amei demais. Eu já tinha gostado de você, só de você estar conversando com o Daniel. Falei, preciso falar com essa pessoa, né? Daniel, um grande amigo, grande amigo. Eu adorei o nosso bate-papo, muito obrigada. Vou convidar você mais vezes para estar aqui conosco, se você tiver disponibilidade. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Rose, aqueles que estavam nos ouvindo. Espero voltar e conversarmos um pouco mais. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado e espero estar com você mais vezes. Tá certo, muito obrigada. Bom, e eu quero agradecer você que esteve conosco, né, ouvindo esse Freudcast. Gente, eu fiquei apaixonada pelo bate-papo, estou saindo daqui super reflexiva e tá pensando em mudar muito a nossa postura, né, que é isso que nós temos que fazer. Temos que sermos mais tolerantes, mais amáveis e entender a subjetividade de cada pessoa. E a semana que vem eu volto para conversar com você, com mais um psicanalista, com mais um assunto que tem tudo a ver com a tua vida, e é sempre o objetivo do nosso podcast. Qual que é? É trazer qualidade de vida para você que você possa entender as suas neuroses, né, e você poder se compreender. Um beijo para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.